Eu acredito que esse é um dos nossos valores, né, que é a eficiência. Então, o que a gente pode dizer por que a gente busca essa eficiência, né? Então, a eficiência ela é bom para todo mundo, né? Ela é bom para o cliente, que vai conseguir mais valor para o serviço que ele está recebendo. É bom para as pessoas que estão desenvolvendo, para as pessoas que estão trabalhando no produto, né, que sabem que vão fazer um bom trabalho. E é bom até para a própria saúde financeira da empresa, né? Então, esse é um dos nossos valores. Aí a gente tem várias formas de buscar essa eficiência. Por exemplo, automatizar agressivamente as tarefas repetitivas, monitorar e agir com relação a assuntos de escalabilidade, evitar retrabalhos, né? Então, isso é o que ajuda a gente a ter eficiência. Mas como que a gente pode dizer que isso acontece de fato? Eu acho que para isso a gente teria que voltar um pouquinho na história, né? Em que eu e Ricardo, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente trabalhou muito tempo sozinho, muito tempo só nós dois, e aí a gente naturalmente ficava direto em contato com o cliente. Eu acho que esse é um dos pontos que ajuda a gente a ter eficiência, assim, não proteger demais quem está trabalhando no produto, né? Proteger no sentido de contato com o cliente. Eu e o Ricardo, a gente se revezava, né, atendendo o cliente, e aí era natural, a gente estava em contato com o cliente, a gente sabia quais eram as dores, a gente sabia o que pegava, então isso gerou uma certa, digamos, obsessão em resolver o que estava pegando para o cliente. Então, se algum suporte tinha algum tipo de recorrência, a gente rapidamente já tinha o poder de alterar o sistema e deixar ele mais usável, mais escalável, com respostas mais adequadas. Então, isso foi dando a gente assim uma noção do que fazer, né? É como se fosse isso. E aí, como que a gente hoje transporta para a situação onde a empresa está hoje? A gente tem um cargo rotativo entre os desenvolvedores, né? A gente chama hoje de bombeiro, né? Que é a pessoa que fica ali direto em contato com o cliente. E aí essa pessoa, ela vai atender todos os chamados, né? Que o pessoal ali do sucesso do cliente não conseguiu atender. Então, ela vai ver o que está pegando, vai ver quais são as necessidades do cliente, não vai estar protegida, entre aspas, né, com relação ao que o cliente precisa. Então, quando a gente vai envolvendo os desenvolvedores nesse processo, é natural que a própria demanda a demanda de eficiência venha dos próprios desenvolvedores. Não precisa o cliente pedir que tal coisa seja feita, ou o Egon pedir, ou o Ricardo pedir. Aquilo gera um ciclo virtuoso, em que os próprios desenvolvedores vão entendendo o que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, eles se sentem empoderados, porque eles sabem como fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu acredito que esse é um diferencial para a gente realmente gastar o nosso tempo no que é mais importante. E, ao mesmo tempo, então, a gente entende que a gente não pode proteger demasiadamente os desenvolvedores. Mas, por outro lado, a gente também entende que a gente precisa investir tempo em coisas novas, né? Investir tempo em novas funcionalidades. Tá? E aí a gente vai para o outro oposto. Enquanto em um momento o desenvolvedor precisa estar mais em contato com o cliente, em outro momento ele precisa se concentrar. Então, eu e o Ricardo, para a gente ter esse background técnico, a gente entende o que é o trabalho do desenvolvedor. A gente entende que é necessário que o desenvolvedor ele possa se concentrar. É necessário que ele não seja interrompido o tempo todo. É necessário que ele não fique tendo que atender ligações. É necessário que a gente não faça uma reunião que possa ser um e-mail. É necessário que a gente não fique trocando ele de contexto o tempo todo. Então a gente protege essa pessoa por um ciclo de desenvolvimento para que ela possa se concentrar em fazer coisas novas, né? E aí ela tem uma produtividade, ela se sente produtiva, ela se sente bem. E aí a gente tem uma equipe que está trabalhando dos dois lados, tanto o lado que está em contato mais com o cliente, quanto o lado que está mais desenvolvendo novas funcionalidades. Então, um vai, digamos assim, cobrindo a retaguarda do outro. E a gente vai tendo, assim, um time de verdade. Então, a decisão do que a gente vai fazer no software, no nosso produto, eu acredito que acontece em dois momentos, que a gente divide classicamente, né? Tem aquele momento de inspiração e o momento de transpiração, né? Então tem aqueles 10% de inspiração, que é realmente a gente enxergando o mercado, enxergando o que os clientes estão fazendo, né? Refletindo para onde as coisas estão indo,
que a gente vai realmente gerar um insight sobre uma nova funcionalidade, alguma característica do produto que precisa ser trabalhada, e aí a gente vai trabalhar naquilo. E aí tem o restante, né, que são os outros 90%, né, que é um trabalho que não tem muito segredo. Como a gente tem um contato próximo do cliente, é como se o próprio cliente fosse direcionando o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Então, a gente se envolvendo com o produto e se envolvendo com as necessidades do cliente, é como se a gente gerasse uma bússola para que lado que a gente precisa ir. Então, a gente se envolve, mas ao mesmo tempo a gente também se afasta e reflete o que deu certo e o que pode melhorar. Então, a gente tem essa visão apreciativa sobre o que aconteceu e isso ajuda a gente a planejar o próximo ciclo, e que são, digamos, melhorias. Né? Como que se dão esses ciclos? Né? Ele é muito parecido com as metodologias ágeis, né, que a gente conhece hoje. Então a gente tem um ciclo de aproximadamente 2 meses, em que a gente tem uma proposta de alteração do sistema, né? A gente chama de shape, né? Que é uma forma, né, de como uma nova funcionalidade vai ter. Qualquer um pode escrever quais são essas funcionalidades, né? Como a gente disse, os desenvolvedores eles não estão escondidos do cliente, então eles mesmos podem propor novos shapes. E aí a gente decide em um pequeno comitê quais são os shapes que vão entrar em um determinado ciclo. E a partir disso a gente começa o desenvolvimento. Só que a característica do shape é assim, a gente tem um prazo fixo e um escopo variável. Então não é necessariamente porque a gente escreveu a funcionalidade de uma determinada forma que ela vai ser entregue exatamente daquele jeito. Então a gente vai trabalhar para ter um ritmo mais do que tentar fazer tudo o que a gente planejou. Então, uma vez que a gente consegue minimamente implementar algo que possa gerar valor para o cliente, aquilo é o suficiente para gerar aquele círculo virtuoso, onde o cliente experimenta essa nova funcionalidade, gera um feedback, ajuda a gente a direcionar a nossa bússola para onde que o produto tem que ir. É um processo dinâmico, né? É um processo que ele entende que as coisas mudam, né? Onde a gente não tem necessariamente uma visão 100% determinada do que vai acontecer, então a gente tem uma margem de manobra e a gente sabe que a própria atitude de desenvolvimento de software ela traz algumas incertezas, então a gente determina esse prazo fixo e o escopo variável, né? E implementa o mínimo necessário para gerar valor para o cliente. E uma vez que o cliente está usando o sistema, a gente já usa esse processo, esse ciclo virtuoso, a gente vai recebendo feedback e vai melhorando o sistema.